Então, gente, só continuando aqui sobre a colonização norte-americana, antes de que eu fale da Guerra dos Sete Anos, só deixando claro alguns pontos aqui. Nós temos o seguinte, essa escravidão que eu falei anteriormente aqui quando eu falava das colônias do Sul, nós temos uma escravidão nas 13 colônias, uma escravidão que está concentrada especialmente nessas colônias do Sul, e uma escravidão onde essas pessoas desempenhavam, além de serviços relacionados a essa produção do algodão e do tabaco, serviços que estavam relacionados a serviços de trabalhos domésticos, de manufatura e também nesses latifúndios. Essa escravidão que ocorreu na América do Norte, especialmente nas colônias do Sul, é uma escravidão muito parecida com a escravidão brasileira. Não podemos comparar, não podemos dizer que foi igual, foi semelhante, certo? A forma com que esses escravos eram tratados, a forma com que eles chegavam até as 13 colônias, a forma que eles eram comercializados nessas 13 colônias, especialmente nas colônias do Sul, eram muito semelhantes, certo? Então, a forma que eles viviam, muitos fugiam por conta dos maus tratos. Então, assim, é uma escravidão muito semelhante à escravidão brasileira. Não igual, mas bem semelhante, certo? Além disso, os africanos e seus descendentes que vinham para essas 13 colônias, ao longo dessa colonização da América do Norte, eles desempenharam um papel muito importante lutando pela sua autonomia e independência. Ou seja, não foi uma escravidão onde esses escravos permaneceram por longos períodos, digamos que de braços cruzados, sem requerer, sem lutar por sua independência e sua autonomia. Muito pelo contrário. Foi uma escravidão, sim, ótimo. No entanto, eles lutaram pela independência, lutaram por sua autonomia, tá bom? E também para promover uma desigualdade, o fim dessa desigualdade social, que só vai ser abolida, com várias aspas, após o fim da escravidão. Por que eu coloco várias aspas em abolida? Porque a gente sabe que mesmo com o fim da escravidão, as desigualdades sociais entre essas classes, entre esses povos, ainda foram muito presentes. A gente pode ver o caso do Brasil, por exemplo, que na maioria das vezes foi abolida a escravidão? Foi. Mas por muitos anos, e quiçá até a atualidade, que a gente sabe muito bem, esse grupo viveu muitas dificuldades. Uma coisa que eu sempre falo em sala para vocês é que esses escravos ganharam a liberdade, esses africanos ganharam a liberdade. No entanto, ninguém se preocupou com as outras questões. E agora? Estão livres. E agora o que fazer com eles? Realocar eles na sociedade. Como fazer? Então ninguém pensou nisso. Pensou apenas no fim da escravidão. E o posterior não se pensou. E, portanto, essa desigualdade social entre esses grupos permaneceu por um longo período, tá bom? Então, essa luta por essa autonomia, essa liberdade por parte desses escravos, lógico que é bastante influenciada também pelas ideias iluministas, inclusive, quando eu coloco aqui Guerra dos Sete Anos, nós temos uma grande influência das ideias iluministas nesse contexto da Guerra dos Sete Anos. A disseminação das ideias iluministas serão de extrema importância para essa independência norte-americana, para essa revolução nas 13 colônias, a Revolução Americana, que vai promover essa independência e vai promover o fim da colonização inglesa nessa região, certo? Lembrando que muitas vezes, na maioria das vezes, essas ideias iluministas, o principal ponto, quando essas ideias eram disseminadas nessas colônias, o principal ponto que eles batiam era a legalidade do sistema colonial, já que era a ideia de liberdade, não é isso? Então, assim, eles questionavam muito, esses colonos questionavam muito qual a legalidade do sistema colonial, por que existiu o sistema colonial. Então, a partir dessa busca por essa legalidade do sistema colonial, se era legal, é que essas ideias iluministas vão começar a se disseminar por toda a América, não só na América do Norte, por toda a América, e vai promover essa independência dessas regiões, na América do Norte, na América Central e bem posterior na América do Sul, mas não deixa também de influenciar
aquele território nessa independência, tá bom? Outro detalhe, além dessa legalidade, é que essa população também, esses colonos também queriam essa liberdade, defendiam essa liberdade, defendiam também a criação de uma constituição que pudesse garantir a eles direitos e que essa metrópole não interferisse nesses sonhos, nesse desejo de liberdade desses colonos, de terem um próprio governo, de serem autônomos e não relativamente autônomos como eram nesse contexto, tá bom? Então, essas ideias iluministas vão influenciar bastante nesse quesito, tá bom? É o que vai abordar aí entre as páginas do livro de vocês, entre as páginas 62 e 66. É essa abordagem que vai fazer desse contexto, tá bom? Além disso, nós vamos ter... A prova vai adiantar um pouquinho aqui, aí depois eu volto para falar de Guerra dos 7 Anos, tá bom? Para seguir o livro de vocês. Nós vamos ter como Não, deixa eu falar logo só para a Guerra dos 7 Anos, que aí fica mais claro. Então, assim, o que será a Guerra dos 7 Anos? Qual é o intuito? Imagine uma guerra civil onde foi influenciado por esses ideais iluministas, e esses ideais iluministas levaram essa revolução civil, levaram uma crise política principalmente entre colonos e a metrópole inglesa, certo? E essa crise política leva a essa guerra civil, que essa guerra civil leva à independência. Para eu não conseguir compreender, imagine. Essa Guerra dos 7 Anos aqui, ó, deixa eu mudar aqui para a caneta para me conseguir escrever. Então, essa Guerra dos 7 Anos aqui, imagine essa Guerra dos 7 Anos, a Revolução Civil, vou colocar só abreviado aqui, a prova vai estar escrevendo com a mão só, por isso está ficando estranho. É a Revolução Civil para conquistar a independência, tá bom? Então, essa Guerra dos 7 Anos, para o que é que influencia essa Guerra dos 7 Anos? Como é que ela vai existir? O que vai influenciar o surgimento dessa Guerra dos 7 Anos é principalmente as ideias iluministas, certo? O que gerou essa Guerra dos 7 Anos? Essa Guerra dos 7 Anos, ela gera uma crise política entre os colonos que viviam na América do Norte e entre a metrópole, a Inglaterra. Essa crise política vai gerar essa guerra civil, vai gerar insatisfação, porque os colonos queriam autonomia, os colonos queriam independência, os colonos queriam liberdade, e a metrópole, a Inglaterra no caso, desejava manter esse controle e essa influência sobre esses territórios. No entanto, o que é que vai acontecer? Esse conflito vai durar por um longo período e vai gerar esse distanciamento, digamos assim, entre a metrópole e a colônia, certo? Por que gera esse distanciamento? Porque a metrópole queria manter seu poder sobre a colônia e a colônia queria independência, queria autonomia. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, como é uma guerra que vai durar muitos anos, vai gerar um grande desgaste, principalmente desgaste financeiro. Um gasto financeiro e um desgaste até das pessoas que participavam daquela guerra, como é o caso dos militares, certo? Nesse caso, vai ocorrer um enfraquecimento dos cofres públicos. Eles estavam gastando muito, digamos assim, para vencer a guerra, no entanto, não estavam obtendo êxito. A guerra estava se mantendo. Ou seja, os colonos continuavam no intuito de buscar por essa autonomia, de buscar por essa liberdade. E aí esse conflito vai gerar esse distanciamento e o governo inglês decidiu reformar a administração do império, controlando de perto suas colônias e promovendo a cobrança de impostos. Ou seja, no frigir dos ovos, o que acontece? A Inglaterra disse, olha, não está dando certo não. Nós estamos gastando muito dinheiro, nossos militares estão cansados, nós não estamos conseguindo pôr fim na guerra, e nós vamos ter que tomar medidas muito severas agora para conseguir controlar a colônia. Já que nós demos a eles uma relativa autonomia e eles não quiseram, eles que querem autonomia, querem liberdade, querem pôr fim na colônia, nós vamos ter que impor medidas mais severas. E aí, quais são essas medidas severas? São as consequências da Guerra dos 7 Anos. Quais são essas medidas mais severas? As chamadas leis intoleráveis. O governo inglês vai criar diversas leis, diversas mudanças
que vão aumentar o número de impostos sobre os produtos que eram comercializados pela colônia da América do Norte, quase não sai, pelas colônias da América do Norte, certo? Então, o que é que acontece? Eles olham, já que vocês não querem pôr fim na guerra, nós vamos e querem autonomia, só que o governo não vai dar brechas. Ou seja, vejam aqui o que eu coloquei, ó. A Inglaterra, apesar de vitoriosa, encontrava-se em grave situação financeira. Para aumentar as receitas e pagar as dívidas, o parlamento britânico aumentou o controle sobre as colônias. Ou seja, olha, vocês não querem autonomia? Vocês querem isso? Não vão conseguir. E aí, esse governo inglês, para impedir que essas ideias de liberdade continuem disseminando sobre a sua colônia, o que é que eles dizem? Olha, para a gente conseguir ter um controle maior dessas colônias, não podemos deixar eles mais livres, deixar eles querendo com essa relativa autonomia. Nós temos que segurar e fazer com que eles paguem mais impostos para que nós possamos, além de controlar as colônias de forma mais efetiva, conseguir pagar as dívidas geradas pela Guerra dos 7 Anos. E aí, a criação dessas leis, as chamadas leis intoleráveis, vão gerar grandes problemas, certo? Grandes problemas que vão culminar, no final das contas, com o fim dessa colonização inglesa na América do Norte. Mas aí as leis, chamadas leis intoleráveis, que a Inglaterra vai chamar, que é um conjunto de leis com cobrança de impostos. Entre elas, nessas leis intoleráveis, dentre elas, o fechamento vai fechar alguns portos, eles vão restringir esse autogoverno, principalmente das regiões das colônias do norte, e principalmente para ter o controle desses territórios. Então, o parlamento, a partir desse momento, ele vai ter um controle mais efetivo da colônia. Proibir eles não tinham, não. Lembrem que lá no primeiro vídeo eu disse para vocês que a colônia inglesa, ela possuía uma relativa autonomia. E essa relativa autonomia deu brechas com a propagação das ideias iluministas, deu brecha para que eles pudessem lutar para o fim dessa colonização. Algumas leis, como eu disse para vocês, promulgadas pelo parlamento inglês que afetavam essas colônias americanas, era a lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, certo? Do que se tratam essas leis, qual era o objetivo dessas leis, qual era o que é que elas defendiam, cada uma delas, digamos assim, do que se tratavam elas, o que é que cada uma delas dizia. Nós vamos ter aqui a lei do açúcar, que apenas os navios ingleses poderiam comercializar esse açúcar, certo? Poderiam comercializar esse açúcar, além de todos os produtos que saíam dos portos das colônias, teriam que ser navios ingleses. Essa lei da moeda é o aumento da tarifação da moeda, e a lei do selo é que todos os materiais impressos que circulavam na colônia, jornais, revistas, qualquer coisa que circulasse na colônia, deveria ter o selo da corte. E tudo isso eram impostos. Na verdade, tudo isso não era nada mais nada menos do que o aumento da cobrança de impostos, tá bom? E isso tudo para que a colônia pagasse por esses gastos obtidos a partir da Guerra dos 7 Anos para recuperar a economia da América do Norte. Com a promulgação dessas leis inglesas, os colonos promoveram protestos. Os colonos não vão ficar de braços cruzados, perderam a Guerra dos 7 Anos, no entanto, não iam ficar de braços cruzados vendo apenas os ingleses lançarem essas leis e eles ficarem observando de braços cruzados, muito pelo contrário. Vão ocorrer diversos protestos, quase não sai, e esses protestos reivindicavam essas decisões do parlamento inglês contra esses colonos. Nós temos aqui o massacre de Boston, que vai ocorrer em março de 1770, onde esses manifestantes protestavam contra as leis. Muitos deles foram alvejados por soldados britânicos, muitos morreram, onde ocorreu um massacre
e saindo 5 mortos e vários feridos nesse embate. Lembrando, gente, que vai ocorrer a formar esses colonos, eles vão se organizar em alguns congressos chamados congressos continentais. E nesses congressos continentais, o intuito desses colonos era se reunir para que eles pudessem consolidar as ideias e se unirem contra o governo britânico, para que a partir dessa união eles pudessem conseguir essa independência e se livrar por vez desse governo inglês, tá bom? Então no livro de vocês podem perceber que tem falando sobre o primeiro congresso continental, o segundo, o terceiro, certo? Que foram congressos onde esses colonos vão se organizar para que ocorra a Guerra da Independência, que é onde, de fato, esses britânicos vão ser derrotados e onde vai promover a independência da colônia da metrópole, tá bom? Então, a partir dessa união, nesse congresso, onde esses colonos, eles unificavam as suas ideias, é que vai ocorrer essa Guerra da Independência e levando a vitória desses colonos e o fim da colônia inglesa, tá bom? Então, aqui nós vamos ter a festa do chá, que é a aprovação da lei pelo governo, a lei do chá, onde beneficiava as Índias Orientais. Nessa lei, a companhia era isenta de impostos sobre o chá exportado na garantia, o monopólio sobre o comércio desse produto na América. Em protesto aos colonos de Boston, disfarçados indígenas invadiram os navios carregados de chá e lançaram sua carga ao mar. Ou seja, aqui o que acontece com essa lei, a lei do chá, que foi aprovada, os britânicos isentavam a companhia chinesa, indiana, de pagar imposto sobre o chá. E aí o que vai acontecer? Esses colonos insatisfeitos porque eles produziram esse produto e não iam ter o retorno do valor realmente que deveria ser pago, eles vão se revoltar e vão derramar todo esse chá em alto mar. Então, o que eu falei para vocês agora dos congressos, nesses congressos eles vão se reunir para unificar as ideias, para que eles pudessem culminar na Guerra da Independência e promover o fim da colônia inglesa, tá bom? Promover a separação de colônia e metrópole e essa independência colonial, tá bom? Então, aqui nós vamos ter esse primeiro congresso com as leis intoleráveis, a reação britânica, que a Pro já falou para vocês na estante, e o primeiro congresso realizado em Filadélfia, na Pensilvânia, participaram representantes de todas as colônias, exceto Geórgia, onde decidiu-se a criação da Associação Continental e proibiu a exportação de produtos americanos para a Inglaterra. Na verdade, esses congressos continentais os colonos, eles tinham como intuito se fortalecer as ideias que eles defendiam contra a colônia. Veja aqui que no segundo Congresso Continental que esses colonos vão decidir a declaração de sua independência em relação à Inglaterra. Ou seja, nesse momento que eles vão romper, vai ocorrer a Guerra da Independência, onde eles vão romper com essa metrópole, promovendo a independência colonial, tá bom? É nesse contexto também do segundo Congresso Continental que vai ter a declaração da Declaração de Independência das 13 colônias, que é exatamente o que nós vamos ter como direitos, que depois vai ser uma Constituição, onde terão os direitos daquele território dos Estados Unidos, tá bom? Onde vai ter a organização política, social, econômica, essas questões. Aqui a Declaração da Independência, que a Pro acabou de falar, determinava que as colônias passariam a ser estados livres e independentes da Inglaterra. Cada uma delas teria sua própria autonomia. O governo que não respeitasse os direitos do cidadão poderia ser substituído ou deposto. A declaração não considerava cidadãos escravizados, mulheres e estrangeiros. Veja o que eu falei aqui para vocês na estante. Veja o que eu falei para vocês na estante. Muitas vezes se pôs o fim na escravidão, se tornaram independentes essas colônias, mas não se pensava nesses ex-escravos, nesses cidadãos africanos. Eles eram excluídos da sociedade, gente, literalmente. É por isso que eu falo aqui, se colocou, teve uma declaração, igualdade social. No entanto, na maioria das vezes, esses cidadãos escravizados, eles não eram vistos como cidadãos. Como é o caso do Brasil, que eu falei para vocês no vídeo anterior.
Teve a independência? Sim, ótimo, ótimo, perfeito. No entanto, não se pensou em realocar esse grupo social na sociedade como um todo. O que fazer com eles agora, com o fim da escravidão? Como é que eles serão realocados na sociedade, agora como cidadãos, como ex-escravos? Infelizmente, não se pensava nesse ponto, tá bom? Ok? E é isso, aí nós temos a independência dos Estados Unidos, que é um território que vai demorar um pouco. Nós vamos ter aí depois a expansão territorial para o interior da América do Norte, já que, como eu disse para vocês, essa vai ficar restrito apenas ao litoral inicialmente, só depois é que vai adentrar a essa região do território inglês, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida na hora de lerem o conteúdo, me sinalizem, que aí a gente vai discutindo um pouco aí nos grupos, ou que todo mundo já tem meu número e pode perguntar qualquer dúvida, tá bom? Beijo, eu espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma coisa que não ficou claro, pode me perguntar. Se ficou alguma coisa rápido, desculpem, mas é uma forma de tentar ajudar todo mundo e a gente passar por esse problema que tá sendo essa pandemia, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Beijo!